Opa, beleza? Thiago aqui. A gente vai estar dando continuidade a esse conteúdo aqui. A gente vai para uma parte um pouco mais core, né? Que é onde o fonte em XML acaba não funcionando. A gente tem que colocar a mão no código. E é uma parte importante que, dependendo do seu domínio do programa, você vai querer estar fazendo, que é a customização de alguns trechos, por exemplo, de cada item, né? Do seu Navigation View, do seu Snake Bar e do Toast, né? Que você pode estar querendo fazer no seu projeto, como eu faço nos meus em alguns, né? Que são solicitados. Antes de prosseguir, eu só quero, primeiro, se inscreva para você receber o conteúdo em primeira mão exclusivo, né? Se inscreva na lista de e-mails e depois no canal, ok? E uma correção desse último conteúdo aqui que eu fiz, né? Mais precisamente aí da parte de conversão do Google's Font. Uh, eu acabei falando que não tem como a gente fazer o download aqui, mas na verdade tem como sim fazer o download da fonte, qualquer fonte que você escolher, né? Você clica aqui, aí você pode expandir e você tem essa opção e as fontes já vêm em TTF, ok? Pelo menos em TTF. Então, o conteúdo de conversão ainda é útil, né? Mas para outras fontes de família de fontes que não tem nos formatos TTF, TTC e OTF. Okay? Você pode utilizar eles lá, aquele Everything Fonts, e acabar convertendo. Mas aqui no Google Fonts você consegue sim, só clicando aqui você faz o download. Ok? Eu falei exatamente aqui, ó, convertendo fontes, enfim. Aqui está o conteúdo desse artigo, desse vídeo, né? É bem simples, eu digo bem menor do que o outro, porque a gente não precisa da introdução, mas é muito mais código, porque a gente vai ter que mexer, né, na parte de programação, não vamos ficar só com a parte, aliás, a gente não vai ficar com nada em estático, em marcação, na verdade a gente vai só criar um layout que vai ser utilizado na programação, ok? Então o conteúdo está todo em texto, o vídeo vai estar aqui no final junto com os slides, certo? Então vamos lá, aqui está nosso projeto e vamos ver atualmente como está, né, as partes que a gente quer atualizar. Primeiro, se você vir aqui no Snake Bar, você tem que tá quase impossível de ler. Né? A gente vai colocar aqui uma sans serif. Uma coisa que a gente vai abordar aqui também, que não foi abordado no conteúdo anterior, é como referenciar uma fonte do sistema, né? Uma família de fontes do sistema. A gente vai utilizar esse código aqui também. Vamos atualizar aqui para sans serif. No nosso menu gaveta, tá impossível de ler também, e nós tivemos de tomar essa decisão, né, de utilizar essa fonte aqui, por causa que a gente queria ela aqui no item de menu de topo. Né? A gente, como eu falei no conteúdo anterior, não é trivial, aliás, eu não encontrei uma maneira de atualizar esse camarada aqui, a não ser pela definição de fonte lá no estilo, no tema, né, na definição de tema do aplicativo. Então a gente teve que tomar essa estratégia, escolher a fonte que queríamos aqui, definir lá no tema, e aí qualquer outra parte a gente consegue acessar. Então vamos ter que atualizar aqui colocando sans serif, né, nesses itens, e quando for um item que na verdade é um título de um grupo de sub-itens, a gente vai colocar o Pokémon Solid, que é igual esse daqui do nome do usuário, Ash Ketchum, ok? Então vamos ter que atualizar esse camarada também um por um. E aí um outro problema é, opa, vamos acessar aqui um Pokémon, é como está o Toast, que ele está pegando a definição de tema, vamos ter que atualizar também. Né? Então a gente vai na seguinte estratégia, vamos fazer primeiro o fácil, que é o Snake Bar, depois o Toast e depois a gente vem aqui para a parte do nosso Navigation View, ok? Então é isso aí, vamos à atualização do código. Vamos fechar a atividade de detalhes, a gente vai voltar a ela, e vamos à atividade que tem o nosso Snake Bar, que está aqui no acionamento, né, do nosso Float Action Button, Snake Bar. Antes de prosseguir, vou voltar aqui rapidinho e alertar que se você chegou aqui nesse primeiro conteúdo de fontes XML, de fontes no Android, você tem que vir primeiro nesse daqui, ok? Para você entender o que eu estou fazendo aqui. Então, não esqueça de entrar aqui. Voltando, vamos criar um novo método. Vou colocar form custom snake bar, né, para a gente colocar um código dividido. Como parâmetro de entrada, vou colocar aqui uma view, né? View. Deixa eu importar. Por que view? A gente vai utilizar exatamente esse código aqui. Né? Vamos fazer alguns acessos extras. E esse it está sendo utilizado, mas na verdade é a view, né? Nosso float action button, que ficaria dessa forma com a nossa sintaxe lambda. Só que como só tem um parâmetro no lambda, eu já falei sobre isso aqui no blog, a gente pode fazer isso, utilizar o it, quando só tem um parâmetro. Okay? Então, vou copiar esse trecho aqui, vou vir para cá e vou receber esse conteúdo para var snake bar, vou tirar o show, ok? E aqui eu vou colocar a nossa view como um primeiro argumento de make. E aí sim, vou colocar var test view, vou colocar tv, e vamos acessar o test view que está dentro do snake bar.
Vem aqui snakebar, view, find view by ID, e o ID, aqui o tipo esperado, que é o test view, né, para ser convertido. E aí o nosso ID, a gente não faz a mínima ideia, mas acessando aí a documentação e a comunidade, você acaba descobrindo que o ID do test view do snakebar é Android, suporte, design, R, ID e snakebar test. A vantagem de utilizar um ID é que você não precisa de rodar todas as visualizações dentro do snakebar para poder verificar qual é o test view, verificar qual é o test view correto, porque você pode acabar tendo mais de um test view, ok? E, enfim, conseguir atualizar a fonte. Não, aqui você com o ID é bem mais simples, você vai ver que com o Toast, infelizmente, a gente não tem essa opção. A gente vai ter que criar um novo layout. Mas, enfim, pegamos o nosso test view, seguramente agora já temos tudo nele, já o texto, enfim, que era para estar, o botão, o texto, na verdade, né? A gente só precisa mesmo atualizar a fonte, TV, typeface, e aí, como a gente vai utilizar uma família de fontes do sistema, não utilizamos mais o resource compare, a gente utilizou typeface, create, aqui a família de fontes, no nosso caso sans serif, e aí sim, como a gente quer que essa fonte venha, vai ser typeface normal, nada de bold, nada de monospace, enfim. Já definimos a fonte, agora é só apresentar o snakebar. Snakebar, show. Ok? Eu vou copiar esse trecho aqui, e posso seguramente descartar esse aqui. Vou tirar view, vou colocar it. Então, a parte do snakebar está feita. Vamos agora ao toast. Antes de prosseguir para o código do toast, vamos mudar aqui e colocar vol, porque assim a gente está garantindo que o nosso bytecode, a gente sabe que o Gradle e o ProGuard vão trabalhar para remover códigos não utilizados no nosso projeto, mas vamos garantir que o bytecode vai ser menor. Né? Caso eles não consigam, coloca val, porque você não vai ter o método set sendo criado. A gente não está modificando em nenhum momento os objetos snakebar, as variáveis, propriedades, né? Snakebar e TV. Então seguramente você pode colocar val. E aí sim, eu vou mudar a visualização aqui, está em app, vou mudar para projeto, ok? Vou expandir o app, source, main, vou abrir o nosso Java e aí sim o nosso detalhes activity, que é onde está o nosso código toast, exatamente esse daqui. E aí já vou deixar expandido também o nosso res, porque infelizmente, como eu falei, o toast não tem um acesso, não permite o acesso, pelo menos na documentação eles mostram que quando a gente quer conteúdo diferente no toast, a gente tem que criar todo um layout personalizado, enfim, para trabalhar com esse conteúdo diferente, a gente vai ter que não mais utilizar esse camarada, ok? E criar o nosso layout e algumas outras coisas que ainda o Android não fornece como facilidade. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o layout. Eu vou vir aqui, layout, vou criar aqui new, layout resource file, o nosso root vai ser linear layout mesmo, eu vou colocar o nome de toast custom, ok? Vou vir aqui em teste, que eu não trabalho com aquela versão ali, já vou colocar aqui um test view, que vai ser wrap content, eu vou colocar um ID, que vai ser TV info. Esse camarada também vai ter um ID, tá? ID, vou colocar LL Toast. Deixa eu corrigir aqui. Aqui também vai ser o wrap content. E vamos voltar aqui. Opa, exatamente aqui. E olha só o formato do background, tem a borda arredondada, tem esse background meio transparente, escuro. Essa parte do borda arredondada a gente tem que desenhar, tem que criar um shape e colocar como background no nosso linear layout, né? Vamos esperar aí nas próximas versões do Android uma melhoria quanto a isso, né? Você não tem que fazer um shape só para colocar uma borda arredondada e, enfim, utilizar essa melhoria, se vier, junto somente com a cor de background. A gente pode fazer facilmente com o background, colocar a cor aqui, que no nosso caso vai ser D de transparência e os outros 666, que é de um cinza, né, com transparência. Enfim, feito isso, já temos. Vou colocar o texto aqui logo. Vou voltar aqui. Esse é o texto. Eu vou colocar o nosso layout. Teste. Ok? E vou voltar aqui em Drawable e vou criar um novo shape. Você vem em New, Drawable Resource File. O nosso root vai ser shape. File name.
corner border. Ok. E aí vou definir o shape, tá? Não é shaper não. Vou definir aqui o shape, que vai ser, temos 4, vai ser retângulo. Para a cor de background a gente utiliza a tag solid e aí color, vou colocar como eu falei, transparência D, depois um cinza, certo? E aí para arredondar as bordas a gente utiliza a tag corners. Temos rádios, temos vários rádios, só que eu vou colocar um que vai servir para todas as bordas, todas as pontas. E aqui, segundo os meus testes, 20dp fica muito similar, se não a mesma coisa, do que a gente já tem com a versão default, né, padrão do Toast. Então, essa daqui é a maneira de você criar um shape. Né, o que a gente quis dizer aqui é que, aonde esse camarada for utilizado, uma figura retangular vai se estender por toda a largura e altura. E aqui, essa vai ser a cor de background dessa figura retangular. E esse daqui vai ser enfim, o índice de curvatura, né, em dp de cada borda, de cada ponta dessa nossa figura retangular. Resumo, na verdade a gente não está criando borda arredondada no nosso linear layout, ele ainda é com aquele shape lá retangular com pontas. Mas como o background dele é transparente, né, enfim, o background sem essa cor aqui, quando a gente colocar esse shape, só vai aparecer a parte do shape, as pontas não aparecem, a gente consegue ver por debaixo do linear layout. Então agora é só voltar aqui e colocar o nosso background. Drawable, corner, border. Aqui está ok, colocamos os IDs, está tudo correto. Orientação tanto importa, vou colocar aqui horizontal, ou vertical, não tem problema. Vou criar um novo método, from custom toast. E aqui vou ter que criar o layout, vou colocar aqui val, a gente vai precisar de mudar esse camarada, ll toast, ok? E aí a gente vai utilizar o nosso inflator, layout inflator, que já é provido pelo sistema, que seria no Java Get, layout inflator, se eu não me engano. E aí sim, o nosso inflate, ok? Ele está esperando o recurso, layout, e aí é toast custom. E o nosso root aqui, a gente tem que acessar, que é o nosso view group, que é o lltoast. Vou colocar aqui, find view by id, rid, lltoast. Ok? E aí sim a gente vai acessar agora o nosso test view. Vou colocar aqui tvinfo, lltoast, find view by id, é um test view. Coloca aqui rid tvinfo. Deixa eu dar esse import. E aí a gente muda a fonte para sans serif, typeface. Vamos aproveitar essa definição aqui. Ok. Agora pegar o toast, val, toast, recebe toast. O contexto é o contexto da aplicação. Application context. Como informa lá na documentação, que tem esse trecho de código que a gente está utilizando. E aí, toast, duration. Vou colocar comentinho lá em cima, que é o short. Toast, view, o nosso lltoast. Okay? E aí, toast, show. Agora é somente pegar esse camarada aqui, okay? E colocar no nosso forward action button, como conteúdo do listener de clique. Isso está feito, né? Lembrando da necessidade do corner border para você ter, dependendo do shape que você utilizar, você tem uma outra série de tags que você tem que estar utilizando, ok? Eu ainda vou falar desse camarada aqui no blog. Enfim, então terminamos a parte do toast, eu vou deixar para testar tudo no final, ok? E agora vamos para a parte um pouco mais crítica, que tem mais código, que é o nosso Navigation View. Então vamos a ele. Na atividade principal, vamos criar
um método que permite que a gente acesse todos os itens e subitens do Navigation View. Nosso Navigation View tem um ID, deixa eu fechar esses dois aqui. A gente não vai estar utilizando mais, nem mesmo esse. Vou abrir o layout correto, que é o Activity Pokémons. Nosso Navigation View tem um ID. Vamos acessar pelo ID. O nome do método vai ser Fun Custom Navigation, Custom Font Navigation View Item, ok? E aí, primeira coisa, vamos criar as fontes. A gente quer, nós vamos trabalhar com duas fontes aqui, a Sans Serif e a Pokémon Solid. Então, vol sans serif, a gente utiliza esse código aqui do typeface. Logo depois, val Pokémon Solid. E aí o nosso resource compat get font contexto e a fonte Pokémon Solid. E aqui pode ser nulo, tá? Então vamos utilizar nosso operador Elvis e colocar o sans serif aqui, ok? Pode ser nulo se tiver algum problema no sistema, algum interpede, enfim, aí vai acabar sendo nulo. E aí o nosso menu, vol, menu, nav item, nav view, menu, e vamos para a iteração, utilizar um loop. Nosso menu não implementa a interface iterator, então a gente vai ter que partir mesmo de um por um aqui, em 0 to menu size, ok? Opa, é menu, menos 1, não tem problema aí de acesso a index não existente. Feito isso, vol item recebe menu get item na posição i. E agora a gente precisa criar um outro método, né, que vai, na verdade, atualizar o texto, colocar uma fonte no texto do item, ok? Então, quando a gente está trabalhando com o menu, no caso do Navigation View, a gente não consegue, no caso, trabalhar o test view, né, igual a gente fez com o Toast, ou então com o Snakebyte. A gente acessa a string e trabalha com uma expandible string. Você vai ver que eu vim aqui e eu já tenho um pacote útil. Dentro desse pacote tem uma classe Custom Typeface, vou abrir aqui, e essa classe é que a gente chama de Boilerplate Code. Por quê? Independente do domínio do problema que você estiver trabalhando, se você precisar de atualizar a família de fonte de um conteúdo, de um trecho do seu aplicativo onde você não consegue acessar, né, uma classe ou subclasse de test view, você vai utilizar o Expandible String e essa classe aqui, né, junto com o seu Expandible String, para você conseguir essa atualização. Então, pode ser um contexto de medicina, de futebol, seja o que for, vai ser o mesmo código, né, a mesma classe. Eu coloquei toda a explicação de onde necessita explicação aqui para ti, ok? Mas eu falei detalhadamente do typeface spam, né, que é um spam para utilizar junto a um string, nesse conteúdo aqui, ó. Então, vai ter o link aí no artigo para você acessar se você quiser saber mais. Mas, resumidamente, o que nosso Custom Typeface Spam vai fazer? Vai permitir que a gente coloque uma família de fontes em uma string, porque a gente não tem acesso ao test view e a nenhuma subclasse de test view dentro do menu, né? O que a gente tem acesso é a string, ok? Então, essa é a função dessa classe. A gente vai ter o construtor e somente vamos passar, né, o tipo de fonte que a gente quer sendo aplicado na string. A gente tem dois tipos de fonte, sans serif e Pokémon Solid. Eu vou criar esse método aqui, que trabalha com essa classe, from set custom font item, e aí vamos receber o item, né, que é um menu item, e o typeface, que é a fonte, vou colocar a fonte. Não, deixa o typeface mesmo. Typeface. Primeira coisa aqui é pegar nosso val, o texto da string, test item, recebe. Temos que criar um expanable, tá? String. E aí, item, title. E aí sim, test item, set span,
Nosso primeiro aqui é o tipo de spam que a gente vai estar vinculando ao nosso teste item, que é o nosso custom typeface. Então, colocar custom typeface spam. O argumento de entrada, que é o primeiro argumento e único, é a nossa família de fontes, que está em typeface. O segundo argumento aqui é de onde inicia a aplicação do spam, do caractere 0, até onde, teste item length, né, que é o tamanho total. E aí a flag de como vai prosseguir, né, textos anteriores ou posteriores ao a nossa string com o spanable. Independe, você pode usar qualquer uma das flags, né? Como eu falei, se você estudar aquele conteúdo disponível sim, que eu já falei, você vai entender aqui. Então, qualquer uma das flags é útil aqui. Eu vou colocar spanable, expanded, vou colocar include, que é o que eu fiz os meus testes e deu certo, mas qualquer outra vai ser aceita. E aí temos que colocar novamente o nosso título, o nosso texto customizado dentro do title. Ok? Então volte aqui. Vamos colocar aqui, ó, nosso item. E nesse caso aqui, colocamos sempre um sans serif, que é o que a gente quer lá no nosso aplicativo. Se for, vou voltar aqui no conteúdo, se for um aqui, ó, exatamente aqui. Se for um subtítulo aqui, ó, um título de grupo de novos itens, nós queremos essa fonte aqui, nele. Aqui tudo é sans serif e aqui também. Então a gente vai verificar se esse item tem um submenu. Submenu diferente de nulo, quer dizer que a gente pode mudar a fonte aqui, colocar a do Pokémon Solid, ok? E aí sim, pegar o submenu e aplicar a iteração nele, como fizemos aqui. Só que aqui agora é J e aqui é submenu. Tá subitem aqui, para facilitar a leitura do código. E aqui permanece sans serif, ok? Então J, submenu, J, conseguimos aí a atualização, exceto que a gente ainda tem que colocar esse camarada no código. Vou colocar aqui antes do nosso init recycle. E aí seguramente a gente pode partir para os testes, para ver se tudo deu certo, como esperado. E eu ainda vou fazer um pequeno teste aqui com o nosso item test appearance, para você ver qual é o resultado dele, que não fica como esperado, e por isso que é necessário a gente trabalhar com uma custom typeface spam e todo esse código aqui de acesso aos itens do menu gaveta. Então vamos ao teste. Antes de executar, só vamos fazer uma pequena correção aqui em Toast Custom. Esquecemos de colocar um paging, tá? Vou colocar aqui paging 20dp e também a cor do texto. Vou colocar aqui test color white, vou colocar do Android mesmo, color white. E aí sim a gente pode executar. Ok, vamos abrir aqui o menu gaveta, como esperado, sans serif, Pokémon Solid sans serif. Vamos acionar aqui o Snake Bar, como esperado. E aí podemos ir em algum Pokémon qualquer aqui, vamos acionar o Toast, como esperado, ok? Então é isso aí, eu só vou fazer um último teste aqui para você ver como fica diferente, né, e como não esperado. Se você fizer aqui, deixa eu fechar, o item Test Appearance, vou colocar o do último, a nossa fonte customizada que a gente criou junto ao estilo, né? Na verdade foi um estilo customizado, um estilo extra com fonte Pokémon utilizando o Pokémon Solid. Voltando aqui, exatamente aqui eu vou comentar essa parte para não afetar. E vou executar utilizando um Instant Run. E aparentemente, e aí, como ficou, ok? Então agora é só voltar, eu vou ficando por aqui, a gente vai corrigir aqui, prosseguir também com os conteúdos do Android WordPress, que é daquela série, né? Eu quero falar do versionador de código ainda, não tem como um tempo para criar um conteúdo bom, porque a gente vai começar a codificar já com o versionador de código vinculado ao nosso projeto, né, que é o Git e o GitHub, ok?
Então é isso aí. Não se esqueça de se inscrever, né, para você receber o conteúdo em primeira mão. É isso aí, valeu, obrigado e até mais.